Hoje é dia do quadro A Sua Saúde Importa e a gente continua falando sobre os cuidados com a saúde. Além do CRER, o Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Lage de Siqueira, o UGOL, também é referência em tratamento do AVC na sua totalidade, já que trata aí os dois tipos da doença. Para falar mais a respeito disso, está aqui comigo o médico neurologista do UGOL, Daniel Graciano, que vai explicar para a gente um pouco mais do AVC e da importância desse tipo de reabilitação no tratamento, desses pacientes. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, agradeço a todos pelo convite, Eu sou o Dr. Daniel Graciano, trabalho junto com um time muito grande no UGOL para tratamento do AVC, principalmente no AVC da fase aguda. Nós somos o único hospital do estado que fazemos a cirurgia do AVC, que é a trombectomia mecânica. Então a gente consegue melhorar o resultado do tratamento dos pacientes, diminuindo o risco de sequela que o paciente tem quando ele é submetido a ter tido um AVC. O AVC, ele existe dois tipos de AVC. Quais são? Existe o AVC isquêmico, que é aquele que falta oxigênio no cérebro, seja por uma placa de gordura, um coágulo que subiu do coração e entupiu essa artéria. E aí o tratamento é com remédio na veia ou a cirurgia do AVC quando esse AVC é muito grave. E existe o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando sangra o cérebro. Ele pode acontecer por ruptura de um aneurisma, de uma malformação arteriovenosa, ele pode acontecer por inúmeras causas, e esse é inclusive até mais grave. E para tratar esse tipo de doença, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, você precisa de ter unidade com centro cirúrgico e com hemodinâmica, para fazer o melhor tratamento que o paciente pode ter. O AVC tem como a gente prevenir ou ele acontece? Existe. O principal tratamento do AVC é a prevenção. Os principais fatores de risco para o AVC são sobrepeso, obesidade, o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, arritmias cardíacas, são os principais fatores de risco que a gente tem e a gente consegue atuar em todos eles, na hipertensão, na glicemia. Então é uma doença que é prevenível em grande parte dos casos, tirando algumas exceções. Doutor Daniel, eu já ouvi algumas vezes, quero que o senhor até explique pra gente, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele estava com uma dor de cabeça assim há dias, ele estava tendo um AVC e aí foi para o hospital. Existe isso de ficar tendo AVC durante dias, ter uma dor que já indica ou algum sintoma que deve ficar alerta? Às vezes a pessoa fala, tá tendo um AVC, mas às vezes não era o AVC ainda, era um sintoma que estava aí, servir de alerta ou não. Quais os principais sintomas que as pessoas devem falar, olha, isso é errado, eu tenho que procurar um médico? Quando você pensa em AVC isquêmico, o principal sintoma do AVC isquêmico é perda de força de um lado só do corpo, boca torta, alteração de fala, uma vertigem súbita, um rebaixamento da consciência, que é o paciente ficar sonolento ou até em coma, Esses são os principais. Agora, quando você pensa no AVC hemorrágico, você pode ter uma cefaleia muito súbita, que atinge sua intensidade em poucos segundos, e que ela pode estar acompanhada também de diminuição da consciência, sonolência ou até coma e crises convulsivas. Então, os dois são diferentes, mas quando você pensa em cefaleia, principalmente você está com medo do paciente estar sendo acometido por um AVC hemorrágico. Agora, do AVC isquêmico, são principalmente esses sinais: boca torta, perda de força, alteração de andar, alteração de fala, uma cegueira súbita, são sintomas mais nesse sentido. Tem algum tipo de AVC que seja mais comum? O AVC mais comum, que é o AVC isquêmico, que é 80% dos casos, geralmente a principal artéria acometida é a artéria cerebral média. Então, ou seja, o paciente ele vai ter uma alteração de fala, tanto de produzir a fala ou entender o que você está falando, quanto a perda de força de um lado só do corpo, ou a perda de sensibilidade de um lado só do corpo e alteração para andar. Inclusive, esses são os sintomas mais clássicos. A gente está falando da questão de tratamento, estamos vendo aqui algumas imagens ali do UGOL, algumas do CRER também passando. Vamos falar um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido lá no UGOL, hospital que o senhor trabalha, junto com uma equipe fantástica, A equipe não só de neurologistas, É uma equipe de multiprofissionais. Com certeza. Para esse serviço funcionar, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar muito grande. Temos nós, neurologistas, neurocirurgiões e radiologistas que trabalhamos na hemodinâmica, fazendo a cirurgia do AVC, que é a trombectomia mecânica. Tem o neurologista que atua na unidade de AVC, que dá o suporte clínico para o paciente.
Tem também o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o enfermeiro, né? Para toda essa engrenagem rodar, cada peça ali é fundamental. Doutor Daniel, como que é a recuperação de um paciente que sofreu AVC, né? O senhor falou desses dois tipos de AVC. Existe algum que é mais fácil de recuperar? Porque a gente vê que algumas pessoas ficam aí com os movimentos comprometidos, né? Com certeza. O AVC isquêmico, ele mata menos, mas deixa mais sequela. O AVC hemorrágico, ele é mais mortal e, por ser mais mortal, acaba que na estatística deixa menos sequela, mas porque ele mata mais. Né? O principal fator nos dois é tempo. A gente fala que tempo é cérebro. No AVC isquêmico, cada minuto que você fica sem oxigênio, você perde quase 2 milhões de neurônios. Né? Então, o principal fator do tratamento bem-sucedido do protocolo AVC é tempo. Correr para procurar ajuda médica. Procurar ajuda médica o mais rápido possível, seja via SAMU, unidade de saúde mais próxima. A central de regulação, ela é bem estruturada para levar esses pacientes com suspeita de AVC para a unidade de AVC e, se o paciente for elegível, ele ser tratado no UGOL com a cirurgia do AVC, que é a trombectomia mecânica. E no caso de pacientes que precisam aí fazer toda essa reabilitação, né? Eles conseguem recuperar os movimentos ou há uma melhoria ou cada caso é um caso? Como que é feita essa análise? Depende do tempo que o paciente ficou sofrendo o AVC antes de tratar, seja com remédio na veia ou com a cirurgia do AVC. Quanto mais tempo esse paciente fica, a gente trata o paciente com AVC em até 4 horas e meia do início do sintoma, né, basicamente. Quanto mais tempo ele fica perto dessa janela ou passando dessa janela, aquela área cerebral ela morre. Então, quando ela morre, o cérebro não regenera, ela fica uma sequela. Aí a gente depende de neuroplasticidade e de reabilitação mais intensiva para tentar devolver esse indivíduo para a sociedade, o que é mais demorado e mais trabalhoso. Um outro ponto de apoio que eu acho importante a gente destacar, a gente fala muito da reabilitação da pessoa em si que sofreu o acidente, mas o apoio familiar também é imprescindível, né? E esses dois hospitais também oferecem esse apoio para a família dos pacientes que sofrem aí AVC. Com certeza, né? Um paciente que ele estava previamente rígido, né? Que a gente fala, que ele era independente para fazer todas as suas funções do dia a dia, de repente ele sem o lado dominante, por exemplo, ou sem conseguir falar, ele tem um impacto psicológico muito grande. Então, a abordagem psicológica desse paciente, dessa nova realidade, dessa batalha que ele vai travar nessa reabilitação é muito importante. Doutor, gostaria que o senhor, como médico neurologista, especialista aí no assunto, que integra a equipe do UGOL, né, que trata as pessoas que sofrem AVC, olhasse aqui para essa câmera 1, se o senhor pudesse dar um recado assim para todas as pessoas, para cuidar da saúde, para prevenir os AVCs, o que o senhor falaria para todo um, aquela dica, aquele conselho para a vida mesmo? O AVC, ele é uma doença, grande parte prevenível. Você precisa controlar a sua pressão arterial, fazer exercício físico, né? Não ser sedentário, né? Você tem que ter um estilo de vida saudável, não fumar, não beber, ou fazer isso muito ocasionalmente, questão do álcool, mas de preferência não faça essas atitudes mais que fogem da normalidade do que é um estilo de vida saudável, né? Dieta, exercício físico, peso adequado é o principal, é o que mais previne o AVC. E é o melhor tratamento, a prevenção é o melhor tratamento. Não é só questão de estética, é questão também de saúde. Daniel Graciano, ele que é médico neurologista do UGOL, muito obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho, leve os parabéns também aos colegas lá do UGOL, que por conta de equipes especializadas de profissionais comprometidos se torna um hospital referência não só em Goiás, como em todo o Brasil. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço o convite, né? Estamos aqui à disposição, sempre que precisar. Obrigada.